Vamos. Boa tarde a todas e todos. É um prazer recebê-los aqui nesse nosso espaço de Aprenda em Casa. Sou Sandra Helena Pedroso, estou vice-presidente do Sindicato dos Contabilistas do município do Rio de Janeiro, Sindiponte Rio, recebendo hoje aqui a nossa amiga Ildelena Freitas, que é contadora, professora e especialista no terceiro setor. E vamos conversar hoje sobre prebenda. Estou curiosíssima para entender como é que funciona esse negócio. Ildelena, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e o palco é seu. Obrigada. O meu áudio está ok aí para vocês? Então, como a Sandra já falou, né, um pouquinho, eu sou professora, sou contadora e eu, né, dentro do terceiro setor, desse rol das isentas imunes, eu me identifiquei com as organizações religiosas e venho trabalhando ela e passando aí as informações. Também fui palestrante no Valoriza DP da NIT Treinamentos e atualmente eu tenho um curso de contabilidade para entidades religiosas, onde a gente trabalha todos os pontos, os detalhes devido... A gente tem que quebrar os tabus sobre a imunidade tributária. Mas hoje, em específico, nós vamos falar, né, do assunto, igual eu falei com a Sandra, ela foi muito bem detalhada, ela me solicitou para falar de prebenda. Mas antes de eu falar de prebenda, existem alguns termos que nós temos que entender, né? Eu descrevi aqui para vocês, para depois a gente chegar nos pontos que são importantes no nosso dia a dia, ainda mais na área do departamento pessoal. A confissão religiosa é aquela instituição que é caracterizada por uma comunidade de indivíduos. É o que é mais comum que a gente vê. As igrejas, existem igrejas evangélicas, existem igrejas católicas, espírita, aquelas pessoas que acreditam em um Deus. Então, essa é uma confissão religiosa, pessoas que se reúnem para cultuar o Deus que ela acredita. E também a gente tem aquele Instituto de Vida Consagrada, que é aprovada por legitimidade e autoridade religiosa, na qual seus membros emitem seus votos públicos ou assumem vínculos estáveis para servir a confissão religiosa. A gente tem aí muitos exemplos de... Existem missionários que dedicam a sua vida, existe também pessoas dentro do rol da Igreja Católica que trabalham em prol, né, do próximo. E também a gente tem a ordem ou congregação religiosa, que é a sociedade aprovada por legitimidade e autoridade religiosa, na qual membros emitem votos públicos determinados, nos quais poderão ser perpétuo ou temporário. Pessoal, eu não vou ler os slides todos, porque senão vai ficar bem massacrante. A gente, no ponto mais importante, né, eu não vou conseguir passar para vocês, porque a gente tem um tempo aqui. A Sandra me deu 40 minutos, né, para eu falar. E que eu peço para vocês que estejam com caneta e papel na mão e as dúvidas que surgirem, vocês vão anotando. E depois eu vou disponibilizar o material para vocês terem acesso e entender melhor. Porque o foco da gente mesmo é trabalhar sobre a prebenda, mas eu preciso contar para vocês algumas origens. Por exemplo, a Sandra falou comigo que ainda não, né, que ela quer aprender hoje sobre prebenda. Então, a prebenda, ela surge de um local, mas a gente tem que trabalhar esses pontos aqui. Agora, eu preciso explicar para vocês o que é o ministro de confissão religiosa e seu vínculo com a organização. A gente precisa entender, né, em primeiro momento, quem é o ministro de confissão religiosa. O ministro de confissão religiosa é aquela pessoa que ela dedica a sua fé, indiferente de religião, ela fica à disposição para o seu chamado. Eu sempre brinco, né, que quem assina a carteira dos ministros de confissão religiosa é Deus, porque ele que é o empregador, né? Então, aquela pessoa ela fica à disposição. Nós temos os mais comuns, que são padres, pastores, mas existem muitas outras religiões, todas elas que trabalham em prol da sua fé, que dediquem, eles estão aí na categoria do ministro de confissão religiosa. E esses ministros, eles desenvolvem suas atividades
consagrados, seja eles leigos ou estudados, mas tem religião que não exige tanto, né? Tem outras que já exige que tem a faculdade de teologia, mas isso aí vai dos regimentos internos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o ministro de confissão religiosa é aquela pessoa que fica à disposição. E ele precisa, né, de seu sustento, ele precisa de ter um valor para poder sustentar, porque tem ministros, acontece muito isso, né? Eu já fui católica, e os padres, eles ficam totalmente à disposição daquele chamado deles, não é isso? Então, até 2000, as igrejas, né, elas não tinham sua característica, e de 2002 para 2000 não, perdão, de 2002 até 2002, a igreja, ela ainda é de plancha, a gente pegar algumas igrejas como associação, então elas não tinham a característica religiosa. Aí o fisco veio, a lei veio, deu uma organizada nisso, e também, a partir desse ano, o Ministério do Trabalho, ele veio e criou um CBO para o rol dos ministros de confissão religiosa. Então, a portaria, em 2002, ela criou aí para o uso de sua classificação nacional, o CBO, que está no grupo de 2631. E o 263105 eu vou deixar para vocês verem quais são os ministros que são inseridos, né? Que ele não é só por padre ou pastor, é toda essa gama de pessoas que estão à disposição da sua fé. Então, vem o ministro de culto, que é aquelas pessoas que são responsáveis ali para levar o evangelho, pregar dentro da sua religião. E também nós temos missionários, né? Que é o 2310, e o teólogo 2315. Esse CBO aqui, ele foi criado para que o ministro ele começasse a contribuir, porque antes ele não tinha essa separação. Aí você pode me perguntar, Helena, mas se o ministro ele tem o CBO, então eu posso assinar a carteira dele? Não. Se assinar a carteira de um pastor ou de um padre, há um desvio de função, porque não é a atividade fim da igreja, não é isso. A atividade fim da igreja é a parte espiritual. E na lei, é a parte, né, de exercer mesmo a sua parte espiritual, ela não assina a carteira. Também vou deixar para vocês aqui, não vou ler, que vocês viram que são bastante pessoas, né, que estão dentro desse rol, mas esse CBO aqui ele vai ser muito importante para que a gente agora trabalhe o E-Social, né? Porque até então, esses ministros, a Receita Federal, ela não estava sabendo qual o valor que eles recebiam. E quando o fisco já criou e o E-Social, ele já fez questão de criar uma rúbrica e agora vai ser acompanhado. Mas até então a gente não tinha esse acompanhamento bem de perto sobre essas contribuições, sobre esses pagamentos, no qual que a gente chama de prebendas, congruas. Existem outros nomes que a gente vai ver um pouco mais para frente. E aí, tá tranquilo? Eu falo rápido, Sandra, eu sou mineira, aí você já viu, né? A prebenda, agora vamos falar a definição da prebenda, né? A prebenda é aquela quantia recebida por pastores e ministros mensalmente. E ela não pode ser chamada de salário, visto que esse conceito é próprio de situações que exigem vinculação trabalhista. O exercício da vocação pastoral, porém, não é considerada relação empregatícia de nenhum caráter, empregado ou autônomo, pois considera-se ministro de confissão religiosa. Então, aqui você já começa a entender que a prebenda é aquele pagamento que aquela organização religiosa ela paga o seu ministro de confissão que fica à disposição da sua fé. Existem igrejas que têm cultos, né, mais vezes durante o dia. Enfim, é aquela pessoa que dedica ali e fica à disposição. Então, ela recebe essa prebenda, congrua, subsídio. Cada igreja trata de um jeito que não pode ser tratado, é salário. Não pode jamais ir para o holerítico. Esse valor também não pode ser inserido na GFIP, porque aí dá a característica de vínculo empregatício. E eles não são funcionários da igreja.
Os ministros de confissão religiosa, os pastores, mediante a lei, eles são contribuinte individual, pois a lei veio a partir do ano de 2002 para cá, eles já começaram a olhar a situação e o ministro, ele tem o CBO, então ele já pode, ele é contribuinte individual, não quer dizer que ele é um trabalhador autônomo. Se fosse autônomo, ele deveria fazer inscrição na prefeitura, pagar seu ISS. Ele se tornou um contribuinte individual a título de contribuir com o INSS, porque os ministros, como a igreja ela não tem responsabilidade com eles não têm esse vínculo empregatício, o fisco ele foi pensando, né, a lei ela foi pensando na aposentadoria, e todas as pessoas vão, né, envelhecer. Existem igrejas que ela tem um rol o ministro ele nunca fica naquele local, então ele vai passando de igreja para igreja, e quando ele sai daquele ministério, ou seja, a igreja ela já não tem mais esse compromisso de pagar essa prebenda. E outro fator que é importante também, que eles adoecem, vão ter que ser substituídos. Por esse motivo, os ministros de confissão religiosa, eles são contribuinte individual obrigatório pela Previdência, mas assim, recaindo sobre eles a responsabilidade de pagar seu próprio INSS. Mas eu não, em momento nenhum, estou falando que ser pastor, ser padre, ser um ministro de confissão religiosa é uma profissão. Aqui a lei abriu essa né, oportunidade para que eles pudessem ser contribuintes, que aí eles contribuem sobre o 1007 ou 1163. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu me deparo constantemente com esse tipo de pergunta. Eu posso abrir uma empresa para poder justificar o valor da prebenda? Não, não pode. Por quê? A partir do momento que esse ministro começar a receber por nota fiscal, ele deixa de ser ministro, ele já se torna prestador de serviço. Entendeu como é que é sério? Então, ele vai mudar totalmente a atividade. Por quê? Eu falei para vocês até agora que ele não tem vínculo empregatício com a igreja, né? E quem assinou a carteira dele é Deus, a gente com a nossa fé, né? Cada um com a sua fé. Então, a igreja, ela não tem vínculo nenhum. E quando ele abre uma empresa para justificar essa prebenda, muitas das vezes, é para tentar bular a lei. Nós temos que ter ciência o seguinte, que sonegar imposto é crime, né? A gente sabe disso, que tem aí o artigo da lei, é penalizado. Então, em momento nenhum, o ministro ele pode abrir uma empresa MEI ou qualquer outro tipo de CNPJ para justificar a sua prebenda. A gente sabe que eles fazem essas coisas para poder escapar, né, do imposto de renda, e não pode. Todos os valores que são recebidos, eles são tributáveis. Então, né, deixa aqui a dica, nunca tenta bulir a lei, porque o fisco ele está assim, já interessado em saber quanto os ministros estão ganhando há muito tempo. É tanto que ele foi cauteloso e colocou uma rubrica no E-Social, porque agora ele vai acompanhar mensal. Então, devemos ficar bem atentos, e se tiver algum contador aqui que tenha clientes, né, tanto padres quanto pastores ou outras religiões, fique atento sobre essa orientação deles, que tudo que eles receberem a título de prebenda tem que ser pago o imposto de renda. E essa remuneração, né, que a gente chama de prebenda, com gruas, proventos ministeriais, sustento pastorais, munus eclesiásticos, então são tantos outros nomes, mas nunca pode ser salário. Essa remuneração, quem é responsável de contribuir com o INSS é o próprio ministro. A igreja ela não tem essa responsabilidade. Por isso que eu falei, ao pagar prebenda, tome muito cuidado, jamais faça em holerítico, jamais vou informar os valores pagos na GFIP. Um outro fator também que não podemos, né, tem que ficar atento, é sobre o valor que paga no final do ano, que dá o título de 13º, não é 13º, é um valor adicional, porque nós sabemos que 13º é para quem tem a carteira assinada, não é isso? Então, ministro de confissão religiosa, ele não recebe 13º, ele recebe um valor igual ao seu salário adicional. As férias, do mesmo jeito, paga férias, mas jamais coloca nome de 1/3 de férias,
Porque quando eu começo a pagar o ministro no olerístico, se eu começo a descrever que ele recebe férias, 13º, viu? A característica de empregado, aí muitos vão na justiça, ganham e não sabem por quê. Porque às vezes alguém deve estar perguntando, Helena, mas a igreja ela não tem vínculo com o ministro, mas eu já vi casos que o pastor saiu da igreja, levou na justiça e ganhou. Mas você pode ter certeza que foi outras informações que induziu o juiz a entender que era um funcionário. Então, há uma característica muito grande aí que a gente tem que perceber, que para ser funcionário, a gente tem que a questão de subordinação. Então, seja, se aquele padre, aquele pastor, ele é obrigado a seguir o ritmo de culto para os cultos dele, aí ele perde a característica de ser livre, de ministro. Aí ele é subordinado. Ele tem hora para pegar, hora para sair, ele tem que ter meta, né? Infelizmente tem isso, gente. Tem igreja que, se o pastor aí não conseguir atingir uma meta, vamos supor, de 10 mil de dízimo, vai cair ali na prebenda. Então, isso aí já não é mais. Nós não estamos falando mais de religião, nós estamos falando de vendas, né? Aí esses pastores vão, levam e conseguem provar essa situação e ganham. Então, o fato de ser um ministro de confissão religiosa, de ser ali o profano da fé, representante de Deus, isso não vai induzir a característica, mas tem que ficar atento como é que está sendo feito essa distribuição, como é que está sendo feito esse recibo. E esses valores que são pagos ao ministro de confissão religiosa, eles não podem ser considerados como remuneração. Eles são considerando remuneração apenas em casos que o colaborador é pago por tarefa executada, o que não é o caso dos pastores. É o que eu mencionei aqui. Se aquele pastor ele tem a obrigação de bater meta, ele já deixa de ser ministro, aí ele já começa a ser prestador de serviço, aí já muda toda a situação. E esses valores que são pagos mensalmente, a lei não considera, né, o sustento pastoral como remuneração. Portanto, esse não deve ser informado na GFIP e nem ser descontada a contribuição do ministro religioso. Assim, também não deve a instituição religiosa recolher sobre o valor pago ao ministro de nenhum tipo de contribuição e nem reter nada a esse tipo. Aqui eu recebi uma organização religiosa que o DP ele inseriu esses valores, não sei como, que não me mandaram os relatórios, todos os valores que o pastor recebeu, ele foi inserido na CEFIP. Então, se for o caso que você recebeu, você vai ter que excluir esses valores na CEFIP, que está errado. Até então, a gente não informa na CEFIP. Esses valores não são informados. Até aí tá tranquilo? Tá, sim. E tá, muito interessante. Eu tô aqui mandando para um monte de gente, falando, gente, vocês têm que... Aqui, né, eu já falei, mas eu deixei o slide, fica mais fácil ler, que eu não consigo ficar lendo. A gente tem ali, mas os valores pagos, eu costumo dizer que o fisco ele foi bonzinho, né, ele foi bonzinho com os ministros de confissão religiosa, porque ele pode contribuir, né, na GFIP e ele pode escolher entre o salário mínimo ao teto previdenciário. Então, assim, é muito interessante. Agora aqui, né, vamos verificar também que eu fiz destaque porque para a Previdência Social, os valores pagos aos ministros não compõem a base de cálculo do recolhimento da cota patronal sobre a folha de pagamento, ou seja, 20% sobre o total da remuneração. Dessa forma, essa porcentagem de valor sobre o montante declarado como recebido da instituição, ele deve estar entre o salário mínimo ao nacional vigente do teto da Previdência Social. Eu falei que os valores que vamos supor, uma igreja ela não tem folha de funcionário, ela só tem ministros. Nessa situação, não é informado na CEFIP e os valores que são pagos, eles não é cobrado também a cota patronal. No caso de pagar aí a prebenda, o subsídio,
Então, a igreja ela não tem essa responsabilidade. O ministro de confissão religiosa, para fins de previdenciário, né, como eu mencionei, ele é um contribuinte individual. Eu acho que eu já falei essa parte aqui, então vou para o próximo slide. Então, ou seja, quero que vocês entendam que o valor que é pago o valor que é pago sobre a prebenda, a gente também não paga a cota patronal, porque ele não é, ele em momento nenhum ele vai ser inserido na GFIP. Agora, a igreja ela não tem responsabilidade de pagar o INSS. Até aí ficou claro? O INSS é de responsabilidade do ministro. Já os valores destinados ao pastor, né, ao ministro de confissão religiosa, esse sim ele deve ser declarado na fonte, conforme a tabela do imposto de renda. Todos os valores que o pastor receber, aí já é responsabilidade da igreja, porque a lei fala que quando uma PJ ela paga para uma pessoa física, a responsabilidade é da PJ, então ela tem que reter o imposto de renda e repassar para o fisco. Aí vem uma dúvida muito grande, Helena, mas se o pastor pagar o INSS, como é que eu vou fazer? Gente, existe a declaração de ajuste anual, é para isso. Lá dentro a gente vai colocar todo o INSS que ele pagou. Mas se a Receita, se a igreja, né, pagou a prebenda, aí é responsabilidade da igreja reter de acordo com a tabela, né? Mas nós vamos fazer um cálculo para a gente entender melhor. Deverá recolher sobre o DARF, é o 0588, né, que é do contribuinte, o individual aí, então o número do DARF é aquele, mas eu tenho postagem no meu Instagram também explicando qual é o código certinho do ministro de confissão religiosa. Então, sempre quando eu posso, eu compartilho com vocês, né, essas questões da prebenda, e foi lá que a Sandra me achou, né, Sandra? Vale lembrar sobre a prebenda, que ela é o valor, né, o valor recebido, então todos os valores eles são tributáveis. Existem muitos casos, tanto na igreja católica e evangélica, eles ainda não têm educação adequada, então eles fazem um mexidão. Por exemplo, uma vez uma seguidora falou para mim assim, a igreja, né, ela assinou, falou, ela passou para mim o seguinte, que a igreja assinou a carteira de uma pessoa que era diarista. Aí eu falei assim, mas diarista não pode ser para PJ, né? Ela falou, não, a pessoa trabalha de cozinheira. A carteira é assinada como cozinheira, mas ela presta serviço para o padre. Eu disse, misericórdia. Ao desvio de função, gente, não pode. Aí eu fui questionando com ela, tá, ela é cozinheira, mas a igreja ela tem um refeitório, porque, né, para eu assinar a carteira tem que ter ali a justificativa, não tem não. A igreja assinou a carteira dela, mas ela trabalha na casa do padre, ela limpa, cozinha. Eu falei assim, há um desvio de função aí, não pode, esse procedimento é ilegal. Por quê? Ah, mas a igreja que paga a faxineira. Tudo bem. Por que eu estou lembrando desse caso? Está errado. Quem tem que assinar a carteira dela é o padre. Ela não presta serviço para ele? Primeiro fator, né? A igreja que paga. Então, a prebenda mais o valor da doméstica vai ser contabilizado a título de pagar imposto. Então, tudo que a igreja pagar para a pessoa física, para ele usufruir, pode ser plano de saúde, o fundo ministerial, aluguel, condomínio, água, luz, escola de filho. Eu já vi casos que até prestação de carro a igreja paga para o ministro. Está errado. Pode pagar, mas não vai. Esses recibos jamais vai para a contabilidade. O que tem que fazer o tesoureiro? Somar todos esses valores e colocar prebenda. Ah, deu 10 mil, então vai pagar imposto em cima de 10 mil. Tudo que a igreja pagar para o ministro pelo CPF, por mais que seja o aluguel, aí vai ser prebenda. Ah, mas a igreja... Aí vem o questionamento. A igreja trouxe o ministro de longe, então ela tem que assumir. Tudo bem, então a igreja vai fazer o contrato com o proprietário do imóvel, que ela vai pagar aquele aluguel. Então, ela vai pagar o contrato tudo pelo CNPJ. Aí, não. O plano de saúde pelo CNPJ? Não. Mas eu quero, assim, que você fique atento aqui, porque é uma coisa que acontece constantemente. Tudo que for
para o CPF é somado como prebenda. Até aí tá ok, gente? Então, nesse viés aí, né, a gente tem que fazer o recibo com esses valores todos e é lógico que se ultrapassar de acordo com a tabela, tem que pagar o imposto de renda. Agora, como deve ser a contribuição e o desconto da entidade religiosa sobre o valor pago ao ministro? Aqui a gente já vai trabalhar com lei, então eu vou tentar focar aqui, porque lei já é mais complicado. Mas eu preciso falar para vocês e preciso mostrar para vocês que eu tenho a lei, né, a nosso favor aqui. De acordo com o parágrafo 3 do artigo 22 da Lei 8.212, não se considera remuneração direta ou indireta para efeito de contribuição previdenciária os valores despedidos pelas entidades religiosas e instituição de ensino vocacional, como ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, em face de seu missa religioso, ou para sua subsistência, desde que fornecido em condições que independa da natureza e da quantidade de trabalho executado. O que a lei está falando aqui para a gente? E se fosse uma empresa, né, isso? Se a empresa pagasse passando como autônoma, ela teria que o RPA, pagar o ISS, tinha que descontar o INSS. Aqui a lei deixou claro que a título de remuneração direta ou indireta, ela é neutra, não é isso? Ela é neutra. Então, os valores que são pagos pelos ministros, a igreja não tem que pagar seu INSS, a não ser que seja do trabalho executado, aquilo que eu falei. Se aquele ministro ele tem aquela obrigação de bater meta, ele tem que ter a quantidade de membros, ele tem que arrecadar, né? Existem muitas campanhas, eu vejo isso muito eu falo porque eu convivo com o pessoal, não estou falando mal não, viu, gente? São exemplos que eu trago do dia a dia. Eu convivo, tenho clientes de igreja, também sou do hall evangélico, e assim, eu já encontrei com igrejas que eu olho assim, Jesus tem misericórdia. A característica dela é toda de distribuir lucro. Por quê? Tem a bendita campanha, né? E ali, a pessoa que vai, ela tem que bater meta naquela campanha e depois distribui. Então, ou seja, se eu estou precisando de 10 mil, eu tenho que trabalhar muito ali na cabeça da membresia para que eu consiga atingir a meta, porque no final do culto, é lamentável trazer esse exemplo para vocês, mas é o que acontece, viu? Não é escândalo, não. Infelizmente, eu tenho que trazer para vocês, como técnico, né, contábil, o que está acontecendo no hall. Aqui eu vejo duas coisas, né? Eu costumo dizer que é prostituindo Jesus, mexendo com a fé das pessoas, né? E uma distribuição de lucro. Só de estar distribuindo lucros, quando a Receita pegar, que eu acredito que vai pegar, essa entidade ela vai perder a sua imunidade. Ela vai perder, porque o Código Tributário Nacional, ele sempre deixa claro que não pode haver distribuição de lucro. Ah, sobrou dinheiro? Vão investir em outra coisa se não guarda o caixa para o ano que vem. A igreja ela pode ter dinheiro no caixa, sim, porque ela precisa, né? Igrejas, associação, qualquer CNPJ, porque a igreja é considerada como uma pessoa, né? Então, qualquer pessoa ela precisa de dinheiro, né? A igreja ela precisa de dinheiro para pagar o contador, ela precisa de dinheiro para pagar o aluguel, a água, os produtos de higiene, até mesmo, né? Ela tem que pagar seu ministro, ela quer um ministro à disposição da igreja, aquela pessoa ela tem família, ela precisa de sobreviver. Então, aqui na lei 8.212, a lei ela deixou bem neutra que considera essa remuneração direta ou indireta para efeito de contribuição previdenciária. Então, ou seja, aqui já descaracterizou que a igreja ela é obrigada a pagar o INSS dos ministros. Aqui só falou da contribuição previdenciária. A gente não pode confundir com a questão do imposto de renda. Então, portanto, o valor pago ao ministro de confissão religiosa, ele não é considerado a remuneração, a menos que seja pago por tarefa, por exemplo, pela quantidade de missas rezadas, casamentos celebrados, batismo, etc. Qual é o valor pago mensal para a sua subsistência do religioso? A lei não considera como remuneração. Portanto, esse valor não deve ser mencionado na GFIP e nem ser descontado nada do ministro, a título aí de INSS.
algumas coisas aqui eu não vou ler não, pessoal, porque eu já expliquei, é só mesmo para vocês terem referência. Agora nós vamos mais para frente aí da categoria, agora nós vamos falar a categoria do ministro com a Previdência, né? A lei, em seu artigo 12, ela fala assim, são considerados segurados obrigatórios da Previdência Social as pessoas físicas. Parágrafo 5, contribuinte individual. Na linha C, ministro de confissão religiosa e o membro do Instituto de Vida Consagrada e de congregação ou de ordem religiosa. Então, nesse artigo 12 aqui, a lei fala, ela menciona, né, que o ministro, ele, a título, vocês viram que para ele contribuir, ele vai entrar no rol aí do contribuinte individual. E a gente viu lá atrás, no início da aula, que ele tem o CBO do ministro, né, para já identificar o seguinte, essa pessoa que ela não é aquele trabalhador, que ele tem aqui, né, ele é um contribuinte individual, porém, a lei deu essa restrição aqui. É ministro de vida religiosa. E nós, da área contábil, a gente tem várias instruções normativas para nos orientar, a COSIT, né? E aí eu coloquei algumas referências aqui também. A instrução normativa, ela vem mencionando sobre, né, a previdência. Aqui eu deixo o aposentado bem acima, por quê? Muitos não concordam, vamos supor, um ministro ele é aposentado, né, e ele começa a exercer a sua função na fé, e a igreja ela paga para ele, suponhamos que ela paga para ele 2.000 de prebenda. E muitos não concordam que ele tem que pagar INSS, porque ele já é aposentado. Então, aqui eu deixei a lei como referência, né, porque não é eu e o Delena, né, a gente tem que seguir a lei como a nossa referência. Então, a lei menciona que o aposentado por qualquer regime de previdência social que exerça atividade remunerada, abrangida pelo regime, e é segurado obrigatório em relação a essa atividade, nos termos da lei, fica sujeito à contribuição. Então, a lei, ela vê o ministro como contribuinte individual, e nós sabemos que, pela lei, todo mundo que trabalha, seja autônomo, individual, MEI já paga o carnezinho dele, mas ele é obrigado a pagar. Então, todas aquelas pessoas que trabalham, eles se tornam obrigados a declarar. Aqui eu deixei essa referência, né? E se a pessoa não quiser seguir, igual eu falo com os meus clientes, ó, a igreja, a responsabilidade não é dela. Depois é o contribuinte com o fisco. Mas a lei, ela menciona que toda pessoa que tem aí uma atividade, que ele é remunerado, ele tem que contribuir, ainda que ele seja, né, aposentado. E se a igreja, ela paga esse valor, a gente sempre menciona esses valores para cada ministro dentro da ECF. Eu te falei que a gente não mostra na GFIP, né? Mas eu sempre sigo o manual da DIF, que lá menciona que contribuinte individual acima de 6.000 é obrigado a enviar a DIF. Então, se eu tenho uma igreja que o cliente recebe aí R$600 por mês, eu já insiro aquelas informações na DIF e ali eu faço as minhas questões, porque depois eu vou ter que informar na ECF. A Receita, ela não acompanha igual um Prolabore, o funcionário, mas quando chega no momento de a gente mandar a ECF, ela consegue acompanhar o que os ministros estão recebendo e se eles estão pagando ou não imposto. Isso é a chamada malha fina, né, do fisco. Na instrução normativa, no artigo 55, entende-se por salário de contribuição. Independente da data de filiação, o salário de contribuição para o ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, desde que esse valor despedido pela entidade religiosa ou pela instituição de ensino vocacional em face do seu mister religioso ou para a sua subsistência, independa da natureza e da quantidade do trabalho. O valor por ele declarado, observando os limites do salário mínimo. Aqui, reforçando sobre a questão dele pagar. E no artigo 65 da instrução normativa, lá vem mencionando o seguinte, que a contribuição do ministro de confissão religiosa ou membro do Instituto de Vida Consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, na situação prevista no parágrafo 11 do artigo 55, que a partir de 1º de abril de 2003, corresponderá a 20% do valor por ele declarado,
observando os limites e o máximo do salário de contribuição. É aqui que eu falei que a lei ela foi bondosa com os ministros. Suponhamos, um exemplo, o ministro ele recebe R$10.000. Se ele quiser contribuir 20% em cima de um salário mínimo, está tudo ok. A lei aqui fala que ele pode contribuir 20% do valor por ele declarado. Olha para você ver, vai uma pessoa física normal, natural ainda, vou dizer assim, se recebe 10.000, ela tem que contribuir em cima de quê? Em cima do valor até chegar ao teto previdenciário. Agora, o ministro não. Ele que vai escolher do salário mínimo até o teto previdenciário, indiferente se o que ele receber de prebenda. Porque aqui a lei não limitou ele o valor, só deixou de livre, né, espontâneo para ele contribuir. E depois, aqui a gente está falando do ano de 2009, quando foi em 2006 também veio aí a lei complementar trazendo o plano simplificado, eles fizeram uma alteração, então, ou seja, o ministro, se ele ganhar 10.000 e se ele quiser escolher também o plano simplificado, a lei trouxe. A lei não trata ele como contribuinte individual a título previdenciário. Então, se ele ganhar 20.000, você fala assim, não, eu vou contribuir sobre 11%. Nós temos também o plano simplificado. Então, assim, eu falo que foi bondoso nessa área, porque um empresário, um sócio, se ele ganhar 20.000, coitado dele. Ele tem que contribuir ali muito, né? Então, a título de previdenciário, ele pode escolher. Agora, o que vai impactar aqui 20% ou 11% é a aposentadoria. E ele que vai escolher quanto que ele quer aposentar. Se ele quer aposentar com teto previdenciário, né? Se ele quiser passar aí a terceira idade dele tranquilo, ou se ele quer passar aí com um pouquinho. Porque existe ministro que ganham bem, né? Mas eles, quando resolvem contribuir, eles querem 11%. Eles têm que entender que a regalia da vida que a gente tem de ganhar aí uns 7.000, 8.000 pós-aposentar, ela vai continuar do mesmo jeito. Então, é isso que eles têm que refletir. Mas, se vocês observarem aqui na instrução normativa, eles são livres para escolher. E está tudo bem. Se quiser, você ganhar 10.000, se quiser pagar 11% em cima de um salário mínimo, nós temos aqui embasamento na lei que é lícito, né? Não tem nada demais. É a questão deles. O ministro de Confissão Religiosa, ele recebe o FGTS? Não, né? Porque ele não é a carteira assinada, então ele não recebe o FGTS, ele não tem seus direitos trabalhistas. Porém, não é lei, né? Tem igrejas que ela cria o fundo de garantia por tempo ministerial, que eles imitam aí o fundo de garantia. Então, eles pedem o ministro para abrir uma conta e ali eles vão depositando todo mês 8%. Só que eu falei lá atrás que todo valor que é repassado para o ministro, ele tem que ser pago o imposto de renda. Mas, assim, tem muitas pessoas que perguntam, e o FGTM, ele é obrigado? Falei, não é obrigado, mas tem igrejas que ela implanta isso para na hora que o ministro desligar daquele ministério, ele possa ter esse dinheiro, né, reservado ali. Então, é fictício ao fundo de garantia, mas não tem embasamento nenhum na lei. Isso são decisões internas e as organizações religiosas, os contadores que trabalham aí com as igrejas, eles têm que ter ciência do seguinte, sempre devem analisar o estatuto da igreja. O estatuto, ele é fundamental. Ele que vem descrever tudo. Mas também não podemos, vamos supor, eu coloco um artigo no estatuto que o ministro vai receber uma prebenda, mas não coloque em valor. Deixa aquilo livre. Porque aí, se for possível, faça a ata diante da diretoria e determina valor. Porque, às vezes, né, com essa pandemia, muitas igrejas deixaram de arrecadar, o desemprego muito grande, e eu tenho encontrado vários seguidores que passam isso para mim. O que eu vou fazer agora? A igreja não está conseguindo pagar aquele valor que está no estatuto. Então, um ponto muito importante. Não feche o estatuto. Mas o que eu quero que vocês entendam é qualquer benefício que for colocar para o ministro, tudo que for fazer dentro da igreja, o estatuto é a nossa referência. E é lógico que não dá para colocar tudo no estatuto, sempre tem um artigo ali que outros assuntos serão tratados no regimento interno, porque o regimento interno é para aqueles usos e costumes, né? Que aí cada igreja tem a sua,
e a vida segue. O imposto de renda, né? Agora nós vamos falar do imposto de renda, que aqui já é responsabilidade da igreja. O que a gente tem que ficar atento é que para a gente continuar mantendo o princípio da entidade. E muitas das vezes há uma confusão aí com o patrimônio da igreja, com o do representante dela, e não é. As imunidades, isenção, elas não podem ser tratadas para as pessoas físicas. Então, ou seja, aquela organização religiosa, ela tem imunidade sobre os dízimos, ofertas, seus patrimônios, mas aqueles valores, eles não alcançam os presidentes, eles não alcançam o ministro de confissão religiosa. O ministro ele vai pagar imposto direitinho. Mas a igreja é imune? A igreja é igreja. Então, esses benefícios, eles não vão alcançar as pessoas físicas. Aqui nós vamos fazer um exemplo prático, né, de um sustento pastoral. E aqui eu coloquei que, eu pesquisei, se eu estiver errada, vocês me corrigem, mas eu não consegui achar o link do INSS, mas eu vi que o teto previdenciário está R$ 6.433,57. Aqui o pastor ele vai pagar 20% sobre o teto previdenciário, então ele vai recolher todo mês a GPS aqui, então esse aqui é a congruência. Então é o pastor que vai receber da igreja e ele vai repassar o INSS. E quando for fazer a declaração de imposto de renda, ele vai aproveitar que tem um campinho lá para a gente colocar o INSS que a gente paga à parte, né? Então, o que a igreja paga para o ministro entra em rendimentos isentos tributáveis e o INSS, que é o pastor que paga, então vocês vão utilizar outro campo. Aqui eu fiz esse exemplo só para vocês entenderem como é que funciona a prebenda. Se ele quisesse contribuir sobre o salário mínimo, seria somente o salário mínimo. Aqui eu tenho a solução da consulta, né? A COSIT 63, que vem falando sobre todos esses valores pagos. Se a Sandra achar interessante, eu mando ela, que eu gosto de ter esse material. E eu falo assim, os contadores que querem atuar com a igreja ou com o terceiro setor, eles têm que começar a ler lei. Não adianta ter preguiça, não. Você tem que ter manual, e aí você fica sem saber se é contador ou se você é advogado, de tanta lei que você tem que interpretar. Então, assim, eu trabalho também com empresa, mas eu vejo que o terceiro setor, ele me suga muito, porque tudo eu tenho que ter um porquê, eu tenho que ter um parecer na lei, porque as coisas é meio complexa, né? Igual a prebenda mesmo, ela fica meio assim, como assim? A igreja paga para o ministro e não pode descontar o INSS? É meio confuso esses questionamentos. Aqui eu coloquei a tabela do imposto de renda para a gente fazer um cálculo. O cálculo aqui, a dedução. Aqui, como o valor da prebenda, né, foi acima de 6 mil, eu fiz a dedução aqui, então o imposto a pagar é R$ 899,84. E o Delena, mas o passou, ele tem dependentes, aí vocês vão ver a tabela de dependente e vão subtrair de acordo com o dependente. Mas não se preocupe, que se não fizer na hora de pagar o imposto, quando fizer a declaração, se tiver a devolver, o fisco sempre devolve. Esse aqui é um modelinho de recibo, mas a partir de mês que vem, né, tá tudo indicado aí para o E-Social entrar, então a gente vai ter que fazer isso já no nosso sistema. Mas o modelo de recibo é este aqui, vocês informando para o fisco quanto que ele recebeu da quantia ali, descontando o imposto de renda, só imposto de renda. Aqui embaixo eu coloquei uma observação, né, que todos os benefícios que houver, como aluguel, combustível, tudo que for pagar, o combustível aqui, eu errei aqui, mas o combustível, se a gente comprovar que é para a obra, aí tem como a gente fazer os recibos separados, mas se for de uso pessoal, aí sim tem que pagar. Então, tudo que pagar para o ministro, ele vai ser contabilizado a título de imposto de renda. E muitas das vezes eles não gostam, né? Porque tem que pagar imposto de renda, entendeu? Eu acredito, né, que eu consegui passar tudo, o tempo é pouquinho, já é 17h49. Tem alguma pergunta? Temos, mas eu tenho algumas. Vamos lá, para ver se a gente... E aí o pessoal se prepara para mandar
fazer a pergunta no chat ou abrir o microfone e falar. Tá? Então, e-social, as igrejas passam a fazer, né, a partir do mês que vem. Elas estão no terceiro grupo, né? Tá. E o SPED? O SPED são tantos. Qual o SPED que você fala? O ECF, ela é obrigada a enviar, né? O FD Contribuições, eu estou vendo que está havendo alguma confusão aí, né? Que a receita de cada estado parece que ela trabalha de um jeito. O SPED FD Contribuições, ele para título de igreja, ele só se torna obrigado, né, desde que tenha desconto acima de 10 mil da folha do funcionário, ainda que seja um único mês, então ele é obrigado a mandar, mas ultimamente, pelo que o pessoal traz para mim, eu estou falando, gente, manda facultativo, porque facultativo não vai interferir em nada, mas se a Receita cobrar, aí você tem que pegar a instrução, brigar. Você está de frente de sindicato e você sabe que mexer com receita é desgastante. Então, eu sempre falo para o pessoal, a instrução normativa está aqui, mas se você tiver disposição para brigar, porque eu estou brigando com a receita de uma causa que eu não concordei em 2018, até agora ela não saiu. E se o fiscal entender que aquele cliente tem que ficar com aquela multa, aí vai correr juros e mora dia a dia de 2018 até o momento. Então, assim, eu sempre falo para o pessoal, a obrigação, ela não é obrigada, mas você quer mandar facultativo, não tem nada demais. O que não pode é obrigado, não mandar, vem multa, né? Então, ou seja, aqui no nosso tema aqui, a prebenda, ela vai surgir, né? Eu não sei se é isso que você quer entender. Onde que eu vou mostrar para o fisco que o pastor, o ministro de confissão, recebe a prebenda? É no ECF. Lá tem um campinho exclusivo que eu tenho que colocar o CPF de cada ministro que recebeu. E eu já aproveito aqueles ministros que recebem acima de R$ 500, eu já informo a DIF, porque fica certinho para a gente, né, Sandra? Você vai lá e coloca todo mês ali certinho tudo que o ministro está recebendo. E outra coisa, a prebenda, igual a lei, né? Você viu que eu trouxe alguns artigos da lei, ela menciona que é para aquele ministro que fica à disposição. Mas, a realidade, o ministro, ele trabalha na igreja, recebe a prebenda, ele tem a sua renda fora, então, se somar que os dois valores ali, ele é obrigado a declarar, e muitas das vezes ele não fala. Um cliente meu caiu na malha, só que eu fico isenta, né? Porque nós, contadores, quando a gente cuida do CNPJ, é o CNPJ. O contrato é com a igreja. Ele estava recebendo a prebenda, tipo assim, pouquinho, de R$ 400 para ajudar na gasolina. Só que o faturamento dele foi, tipo assim, 26 mil, então ele não era obrigado a mandar. Mas aí cruzou o que ele recebeu, porque eu envio a DIF. Eu prefiro pecar do que depois ficar chorando pelo leite derramado, porque as multas são muito altas. Igual você falou no início, que teve um contador que falou que nós não podemos cobrar para... Imagina, como é que você vai pagar essas multas? Aí ele caiu na malha, porque quando juntou os dois valores, não bateu. E ele nem declarou a receita. Agora ela está bonitinha, né? Ela está bloqueando o CPF dentro daquele ano mesmo, porque antes demorava 3 anos. Então, sempre que eu falo para as pessoas, quando me perguntam, olha, na dúvida, o ministro ele recebe prebenda, manda o informe de rendimento e entrega para ele. Porque depois, se ele não declarou, pelo menos a gente está fazendo o nosso trabalho. Outro fator também, né, que eu sei que não é de prebenda, mas como a gente está falando de imposto de renda, o aluguel, né? Às vezes não paga nem o aluguel do pastor, não, mas paga o aluguel da própria igreja. Aí a igreja é obrigada a reter e não retém. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque a igreja, ela, por fisco, é mais um CNPJ. Ela tem imunidade tributária, mas ela não é isenta das responsabilidades delas. Então, ou seja, se aquela igreja ela não retém o imposto de renda na prebenda, no aluguel, quando o fisco pegar, quem vai pagar? É a igreja, né? A igreja que vai assumir. E fora as multas, né? Porque se eu tenho retenção do imposto de renda, eu já sou obrigada a mandar DCTF mensal, que a multa é R$ 500. Então, assim, uma série de coisinhas, né? Que uma coisa puxa a outra. Então, onde que a gente informa hoje a prebenda? É na DIF e na ECF, que a gente envia agora no mês de julho.
Mas a partir na hora que porque as entidades religiosas, o terceiro setor em geral, né? As isentas imunes, elas estão no terceiro grupo do E-Social. Então, a gente já mandou a primeira faixa, já mandou a segunda. Ah, mas a igreja só tem o pastor. Vai mandar também. Porque o fisco, ele quer saber quanto que esses ministros estão recebendo, né? Quanto? E existe aquela preocupação que muitos não acreditam. Eu acho que assim, eu não vejo, né, outro tipo de entidade, mas eu trabalho mais com religiosos, eles vêm atrás de mim para fazer consultoria e não concorda. Mas uma vez um pastor, assim que eu abri meu escritório, ele me trouxe, né, querendo que abrir. Então ele tem o quê? 4 igrejas, né? 4 igrejas, mas nenhuma delas tem registro. E ele recebe prebenda. Eu peguei e falei assim, ó, essa igreja ela é indigente, porque o indigente ele não tem registro, né? Você vê a pessoa, ela está na sua frente, mas cadê seu registro? Então ela não conta. Então uma igreja sem CNPJ, ela é considerada, no meu conceito, né? Se eu estiver errada, você me corrige. Um pastor que recebe aí prebenda é um ponto de lavagem de dinheiro. Porque quando ele for convidado para prestar conta do patrimônio, recebi da igreja, mas cadê o CNPJ? Não tem. É um dinheiro tipo que é ilegal. Eu não tenho a fonte de onde surgiu esse dinheiro. Entendeu? Então é muito sério isso. As organizações religiosas, se elas soubessem o quanto é sério, principalmente aqueles ministros, né, que recebem a prebenda, eles andavam com a igreja toda regularizadinha, tudo certinho, que conseguisse tirar todo o CND. Por quê? Se a Receita convidar esse ministro, ele tem de onde que está, porque a lei permite, né? Não tem nada demais a igreja, de comum acordo com a diretoria, pagar a prebenda para o ministro. Também a lei fala que é para aquela pessoa que fica à disposição, né? Mas há casos e casos. Então, deixa eu só uma outra coisa. Aí você diz para a gente não não fazer olerite. Esse é um modelo que você está sugerindo para fazer, né? Tem esse modelo aqui, e eu também tenho uma planilha, que eu gosto da planilha, porque eu já jogo o valor lá quando precisa que eu elaborei ela, né? Porque, tipo assim, eu não posso pagar o pastor pelo RPA. O RPA é autônomo, e tem INSS, tem o ISS, ele tem que fazer cadastro na prefeitura, aquela questão toda. Então, aí eu peguei e elaborei uma planilha que ficava fácil para mim no dia a dia, que eu já jogo o valor e ela já me dá o valor certinho, depois eu vou lá para o Sicalc e já gero o DARF. Tá. Então, aí eu tenho um modelinho também. Se o pessoal interessar, eu posso disponibilizar isso para você também. Se você puder, agradeço. Aí, ainda seguindo nessa questão, é o seguinte. Então, o valor da ajuda, auxílio, oferta para o missionário de congregação ou outros pastores, você tem que somar isso e calcular isso como prebenda. Sim. Vamos supor, você é pastora. Vou te dar um exemplo, né? Você é pastora, só que você é relaxada, relax, né? Não preocupa com o INSS. Só que a sua tesoureira preocupa. Aí, o que ela faz? Não, eu vou pagar o INSS da pastora Sandra, né? Eu vou pagar. Aí, ela vai lá, faz sua inscrição e começa a pagar um salário preocupada com você. Porém, aquela guia da GPS, ela não pode vir para a contabilidade. Ela vai ficar com você e ela vai somar. Se ela te paga aí, vamos supor que a sua prebenda é 2.000 e pagou R$ 200 de INSS, então o seu recibo vai ser 2.200, entendeu? Porque tem pastores que eles não preocupam em pagar. Aí o tesoureiro, ele tem uma mente, né? Ele fica preocupado, eu vou pagar, porque na hora que o pastor adoecer, o que vai fazer da vida, né? Então, a igreja, o pastor, o tesoureiro pode até ousar fazer esse... E outra coisa, vamos combinar, né, Sandra? Quando o dinheiro vem na nossa mão, ele não só vai pagar INSS, não. Você deixa para mês que vem, mês que vem, mês que vem, e quando você assusta, já passou uns 10 anos e você não contribui. Então, às vezes, as pessoas acham melhor já fazer o pagamento, mas nessa situação que eu falei, ele vai ser contabilizado com prebenda. A GPS que pagou vai guardar em uma pasta que aquilo ali pertence o contribuinte, né? Tá. E aí isso informa tudo no ADCTF mensalmente?
Se tiver retenção do imposto de porque renda, nesse caso, 2.200 vai ter retenção, né? Que a vai ser tabela... pouquinho, né? Vai ser pouquinho, mas acredito que tem, assim. Tá. Uma outra coisa, né, que você falando aí, dá para a gente lembrar, né? Benefício emergencial. Tá aí, né? Eu até fiz um vídeo no canal explicando como tira o informe, mas aí eu dei uma spoiler antes de ensinar todo o passo a passo. Muitos pastores, né? Eu falo pastores porque é meu público, viu? Mas eu quero que entenda que quando eu falo pastor é qualquer ministro de confissão religiosa, pode ser o pai santo, né? O padre, qualquer um deles, é porque de cada um tem seu nome diferente, mas a título aqui por fisco, a religião ela, né? Ela tem a mesma liberdade. Então, o que está acontecendo com esse benefício? Muitos, né, recebem a prebenda, não tem vínculo, né, mas ele tem um valor tributável. E foi lá e me recebe o bendito, o bendito benefício aí, que uns conseguiu 3.900. Então, a questão que eu quero deixar aqui, o pessoal conversar com os clientes, se eles receberam que o valor da prebenda, mas o valor do benefício se ultrapassou lá os 22 mil, me parece que é 846, eu não lembro não, gente, é tanto número na nossa cabeça, é porque aí já está na obrigatoriedade de declarar. Se vai devolver, eu não sei. O que eu quero que vocês entendem é, se o pastor ele recebeu, vamos supor que recebeu 22 mil, eu não estou na obrigatoriedade, não está assim, porque a lei fala que rendimentos tributáveis, né? Então eu entendo ali que somando tudo, porque o benefício do governo ele é tributável. Então, 22 mil da prebenda com mais 3 do imposto deu o quê? 25 mil, né? Isso. Então, ou seja, ele é obrigado a declarar. E se não declarar, quando a gente enviar a ECF, não tem como desviar. Não tem como enganar o fisco. Não tem. É impossível. Esse aí é esperto. Aí eu tenho outras perguntas aqui, mas vou deixar o Marco. Marcos, faz sua pergunta, que ele levantou a mão. Boa tarde a todos. Boa tarde. São 2 pontos que eu queria abordar. O primeiro é que, como a senhora bem abordou, quando nós pagamos um aluguel, ou quando se paga um aluguel de uma casa, de um lugar onde o pastor vai residir, plano de saúde e tal, tem tributação de imposto de renda, perfeito. Mas quando o aluguel está em nome da instituição, o plano de saúde está em nome da instituição, cujo beneficiário é o obreiro, eu acho que aí não incide imposto de renda. Segundo ponto. Deixa eu só responder essa daí. Essa daí eu falei que tudo que for, né, o aluguel for no CNPJ não é contado como prebenda, o que for pelo CPF, entendeu? Isso. Então, assim, se o aluguel pastoral for feito o contrato com o CNPJ, é despesa da igreja, o plano de aluguel é despesa da igreja. Nesse caso, não soma prebenda. Agora, tudo que for pago direto pelo CPF, né, vamos supor, fez o aluguel, mas está lá o CPF do pastor e quem paga é a igreja, aí sim é somado como prebenda. Agora, pelo CNPJ não é tributável, porque vai ser despesa do CNPJ, né? Perfeito. Segundo ponto, hoje em dia está uma moda muito estranha, juridicamente falando, mas a moda que está surgindo é a pejotização do ministro religioso para não pagar imposto de renda. E a segunda coisa é a prebenda pastoral ser dividida como gratificação, onde a gratificação na nova lei trabalhista não teria isenção de imposto de renda. O que a senhora tem a falar sobre isso? Aí Helena, a outra pergunta que é nessa linha da pejotização. Mas ele não pode ter, por exemplo, um MEI como professor, como instrutor? Não, é que eu falei também no período, né, que não tem como justificar a prebenda com a nota fiscal. Então, eu sei que muitos estados estão fazendo, mas a Receita vai pegar, sabe por quê? Porque vocês viram que aqui dentro, né, do que eu mostrei na lei, a prebenda ela é neutra, né? Ela é neutra.
e o pastor é que é responsável pelo seu INSS. Agora, ele tem que pagar a tributação. Mas, em momento nenhum, eu descobri na lei que eu posso receber prebenda como PJ. Então, como professor, só se ele for professor de teologia, aí não é ministro de confissão religioso, porque não tem isso, né? Então, ou seja, ele pode exercer outras funções. Tem gente que fala assim, mas tem igreja que assinou a carteira do pastor. Traz para eu ver que eu quero saber, porque eu tenho certeza que pode ter assinado como administrador, como faxineiro, como qualquer outra coisa, mas o ministro de confissão religiosa não tem jeito. É aquilo que eu falei, quando a gente começa a pagar no holerítico, começa a dar nomes, férias, um texto de férias, 13º, começa a ter característica de vínculo empregatício. Aí vai na justiça, ganha. Então, ou seja, é um procedimento ilegal, é sonegação, né? Se tem alguém que abre uma PJ para receber, para desviar, seria mais interessante, sabe, fazer o quê? Se o pastor e a esposa são tudo da área ministerial, eles dividiam os valores entre eles. Porque, né? Porque o CBO não fala que é só para o pastor, fala para as pessoas que trabalham ali. Então, fica mais fácil eles dividirem entre si. Tipo assim, a igreja vai poder pagar o pastor responsável 7 mil. Então, não, então eu vou dividir com a minha esposa. Entendeu? Porque está dentro do rol do ministro. Agora, fazer uma empresa só para desviar, eu sei que acontece muito isso, mas vocês aguardem aí, porque o fisco pegou a igreja grande, eles tiveram perdão, mas as pequenas que fazem esse negócio têm perdão, não. As pequenas não têm advogado, não têm o QI, então, assim, é um procedimento errado, é sonegação mesmo, e assim, descaradamente, né? Aí a gente vê que não é mais a finalidade da igreja, está vendendo aí, né? Então, você me fez uma pergunta da PJ, mais do que o outro que você complementou, o Marcos? Você falou mais do que? Ou eu consegui sanar a sua dúvida? Não, você falou quase tudo. Só faltou falar sobre algumas igrejas estão dividindo o salário pastoral, prebenda pastoral, em duas rúbricas. O sustento pastoral tributável e a gratificação ministerial não tributável, de acordo com a nova lei trabalhista. Não tem, não tem. Qualquer benefício que o pastor ele recebe tem que ser tributável. Mas só que agora com o E-Social você vai ver a casa cair, porque até então não consegue, né? Aí vai aquela coisa. Só que na hora que começar a justificar isso no E-Social, porque o pastor ele não tem gratificação. A lei deixou ele ser contribuinte individual, ele paga sobre o 1.007 ou 1163 para ele ter o benefício previdenciário. E é só isso, ele não tem mais nenhum vínculo com a igreja. Então, jamais ele pode receber outros benefícios. Então, todos os benefícios que ele recebe tem que ser tributável. E aí eu vejo sonegação, e nós sabemos que sonegar é crime, entendeu? E a Receita, ela está de olho nessas atividades há muito tempo. Ela foi caprichosa. Quem é do departamento sabe que ela fez uma rúbrica lá de congruas, prebendas e afins, né? Porque na hora que o E-Social começar a funcionar direitinho, aí você vai ver muitas igrejas vai até perder a imunidade. Porque aí a gente já vê assim, um abuso, né? É um abuso nessa situação. E pelo que você falou aí para mim, é sonegação de imposto. E nós sabemos que é crime. Então, né? Aí as pessoas não começam nem a viver aquilo que prega, né? Que a Bíblia fala, dai de César o que é de César. Então, ou seja, paga o imposto. Entendeu? Então, é complicado. Mas o que eu falo para contadores, vocês que estão na área, oriente o seu cliente, seja transparente, não busca mentir para eles, porque na hora que a corda cair vai ser nós. E outra coisa, nós que somos os técnicos, é nós que estudamos, então nós que somos responsáveis. Tem coisa que não dá para a gente fazer para agradar, não. Tá pagando muita imposto de renda, então diminui a prebenda, gente. Simples assim. Recebe a prebenda de 1.900, não paga imposto. Não, e lembrar, né, Idalena, o juízo final vem para todo mundo, né? Uhum. Aí o seguinte, com relação ao fundo de garantia por tempo ministerial, tem uma pergunta aqui que algumas igrejas estão, como você mesmo mencionou, vai fazendo esse depósito numa conta de poupança. E aí, quando o pastor deixa a igreja, ele saca aquela poupança e paga. E aí isso também vira uma prebenda? E aí, por isso, teria uma tributação?
Sim, é todos os valores, né? Então, todo mês que a igreja for depositar, já tem que ir já somando aquele valor, porque senão, quando ele sacar aquele dinheiro também, vai ter que pagar um valor abusivo, né? Então, assim, tudo que pagar pela pessoa física de benefício é somado como prebenda. E aí eles fazem, nem todas as igrejas que fazem isso, não. Algumas fazem, mas esse valor também se torna prebenda, né? Mas aí eles colocam outra rúbrica para ajudar o pastor. É. Aí tem uma pergunta aqui que não sei se eu entendi direito. Ela botou assim: nessa pandemia, muitas igrejas juntam de um mês para o outro para pagar o aluguel e não tem como pagar a prebenda. Nesse caso, eu acho que responde um pouco o que você acabou de falar, né? Se o aluguel é na pessoa física, isso já é necessariamente, consequentemente, uma prebenda. Se o aluguel for da pessoa jurídica, não tem tributação, a não ser se for PJ para pessoa física, né? E teria uma retenção, né? Eu não entendi a pergunta, parece que não está conseguindo pagar o aluguel, mas seria da igreja, não? Por isso que eu estou falando, se for da igreja, é do CNPJ, então não é prebenda, não é isso? Ah, tá, a pessoa falou que é aluguel da igreja, né? Então, isso aí é despesa, então, ou seja, aí vai combinar com o inquilino dele, né? Porque ele vai estar sempre em débito com o locador, entendeu? Então, assim, o que eu falei lá atrás sobre o estatuto de nunca mencionar o valor que vai pagar o ministro, porque de repente, né, não vai conseguir pagar, e aí? Né? Então, ou seja, é de comum acordo, tudo ali entre eles, a diretoria, ela falou que o aluguel da igreja, né? Exatamente. Só que daí a igreja não consegue pagar a prebenda, é o que está acontecendo. Só que a igreja, tipo assim, o pastor ele não pode sufocar a membresia obrigando, né, geral a prebenda. O que eu aconselho nessa situação é que ele vai procurar uma outra fonte de renda. Porque, tipo assim, a lei deixa livre que as igrejas paguem a prebenda para aquela pessoa que vive à disposição. Mas se aquele ministério é pequeno, não tem condição de pagar, então a gente não tem um lugar que a gente vai conseguir recurso para poder honrar. O que eu oriento é que o pastor vai ter que procurar outro meio, né? Se a igreja não consegue, aí não tem nem, né, não tem nem o que opinar nessa situação, porque é coisas internas da igreja. Eu tive um cliente que ele fechou a igreja, porque antes ele trabalhava no supermercado, assim, eu acho loucura, né? Mas quem gosta e quer ser pastor, né? Deus abençoe. Ele trabalhava no supermercado e ele recebia, na época, 5 mil e pouquinho. Aí ele juntou uma equipe de pessoas, fundou a igreja e a membresia prometeu de pagar a ele aquele salário. Só que foi passando o tempo, a membresia foi diminuindo, aí não conseguiu tirar a prebenda. Então, nem recebeu o que ele recebia lá. Ele, tipo assim, a igreja assumiu de pagar ele 3.200. Só que eles não conseguiram pagar. E o que ele fez? Aí a igreja estava bem, já tinha saído bastante gente, né? Inclusive aquela diretoria que fez a proposta, e ninguém queria assumir o culto para ele trabalhar, ele pegou e fechou a igreja. Hoje ele congrega uma outra igreja como membro. Então, ou seja, ele tentou, mas não conseguiu, ele não podia obrigar quem estava lá a se virar aquele dinheiro para ele. Foi uma promessa? Foi, mas depois não conseguiu honrar. Aí ele voltou de novo para o mercado. Então é complicado. Existe alguma verba indenizatória para os ministros que não tenha incidência de imposto de renda? Não. Se tudo que pagar a título de prebenda tem que ter a tributação, tem que ter. Eu ainda não achei dentro da lei, né? Aí eu vou deixar para vocês dar uma lida aí nas instruções. Eu coloquei algumas leis nos materiais, vocês dão uma lida, vocês vão ver. Eu peguei. Tá. E aí uma questão, por exemplo, a pessoa está assumindo uma igreja como nova tesoureira e nunca a igreja fez recibos de prebenda. Sua sugestão é fazer daqui para frente? Mas o pastor recebe? Às vezes levantar e falar fica mais fácil a gente conversar que questiona, né? Porque tem que ter, a igreja, ela é um PJ, né? Então ela tem que justificar todas as suas saídas. Ela tem que justificar. Então, com nota fiscal, recibo, né?
no caso da prebenda, eu recibo. Então, ou seja, ela, vamos supor, se eu vou doar uma cesta básica, eu preciso de comprar aqueles produtos com nota fiscal, o recibo do aluguel. Então, toda saída da igreja, eu preciso de documentos hábeis. Então, a gente aí está bem claro aí, os princípios contábeis, as normas brasileiras, nós temos que trabalhar ela. A gente trabalha também TG1000, né? Então, ou seja, a igreja, a diferença dela com a empresa é que a entrada dela é dízimos e ofertas, né? Ela não vende, né? Essa é a característica. E a empresa, ela compra para vender. Mas a essência de lançamentos é a mesma coisa, o mesmo rigor. Tudo tem que ter documento para comprovar. Inclusive a prebenda, né? Igual eu deixei esse modelinho aqui, depois eu vou te passar também a minha planilha, que aí quem quiser adaptar fica a critério. E também, a partir de agora, com o E-Social, a gente já tem que configurar o nosso sistema, que ele já sai tipo o modelinho do Prolabore, porém com os dados de prebenda, pelo menos no meu sistema, né? O recibo é tipo do Prolabore, mas aí eu transformo ele em prebenda, não tem o desconto do INSS e fica tranquilinho para mim. Tá. Quando se trata de pastor presidente, teria... Posso fazer uma pergunta? Deixa eu só terminar de fazer essa aqui, Fernando. Quando se tratar de pastor presidente, então ele é pastor, estou entendendo que ele é pastor e presidente. Então ele teria recebimentos separados. Pode ter? Não. Está falando do presidente por quê? Vou te explicar esse mundo evangélico, né? O presidente, geralmente, ele que é o fundador daquele ministério. Então, ele é o representante legal na Receita Federal. Mas o tratamento dele vai ser igual de qualquer outro ministro. Porém, o que eu falei, né, é tratado com a diretoria. Vou dar um exemplo. Suponhamos que tem uma igreja que ela tem um corpo de ministros ali. Tem o presidente mais os auxiliares. Porém, o presidente fala assim, não, a minha prebenda vai ser 3.000, mas dos auxiliares um salário mínimo. Então, isso tudo é decisão interna deles lá. É coisa que não dá para ninguém opinar. Eles que fazem a reunião e de concordância com a diretoria, e ali eles vão descrever cada situação de valores aí. Porque tem essa questão de o presidente determina alguns ministros para ficar nas filiais, ou até mesmo para ajudar durante a semana, e eles acabam ajudando ali com a quantia. Mas isso tudo é tratado ali com a diretoria, é eles que vão decidir o que eles podem ou não pagar. Tá. Alguém queria fazer uma pergunta? O pastor ele recebe uma prebenda de R$ 1.500. A igreja não teve como pagá-lo. 1 mês, 2 meses. Chegou no 3º mês, ela recebeu uma gratificação, um membro vendeu um imóvel e deu um dinheiro para a igreja. A igreja ela pode fazer 3 recibos nesse 3º mês, um de 1.500 relativo ao mês de janeiro, um de 1.500 relativo ao mês de fevereiro e outro de 1.500 relativo ao mês de março. Ela pode fazer isso? Olha, eu aconselho pagar os atrasados, né? Pode, né? Para não ter a incidência do imposto de renda, não é isso? Tá Porque bom, senão, obrigado. ou senão ele divide até o valor que não paga, mas não vai dar certo. Então, eu aconselho ele a pagar esse Não, retroativo, porque né? isso sempre acontece, que a O igreja às vezes membro não fez a tem. doação, Uhum. porque, tipo assim, o membro fez a doação, então esse dinheiro vai entrar lá na contabilidade como doação, vai ficar um pouco complicado para poder trabalhar o passado, né? Mas aí é preferível a igreja estar devendo, depois ajustar agora, do que se fizer esse recibo de uma vez, ele vai pagar a incidência aí indevida, né? Tá. Aí uma outra questão aqui sobre os voluntários que trabalham na igreja como colaboradores. Né? Esse voluntário é outra aula. Você recomenda registrar esses horários, essa quantidade de horas que eles trabalharam Sim, tudo que entra na igreja tem que ser lançado. Vamos supor, eu sou contadora, eu vou doar minha mão de obra, então ela tem que ser lançada, né? E os voluntários também, aí vai pelo valor de mercado. Mas, assim, voluntários é bem complicado, Sandra, por isso que eu falei que isso é assunto para outra aula, porque o pessoal me faz esse termo de voluntário com as pessoas que fazem faxina é atividade fim. Olha que você vê, tá? Você assina um termo de voluntário aqui que você vai abençoar a igreja com a limpeza. Mas no final do mês,
eles me pagam a pessoa lá uns R$ 400. Aí pronto, o voluntário já caiu por terra. Outra coisa, não tem como ser voluntário sendo a mesma pessoa. Dá para fazer faxina de voluntário? Sim, mas ser equipes diferentes, cada dia uma pessoa. Mas geralmente a gente vê a mesma pessoa, a mesma carinha, né? Tem igual aquela música, a mesma praça, né? Ali vai todo dia a mesma. Aí depois paga. Aí a pessoa vai na justiça, duas reclamatórias aí, desvio de função aí e salários errados, né? Então, esse termo de voluntário é interessante ter sim, tomar muito cuidado, né, com o que vai descrever nele, para não ter aquela característica de subordinado, porque às vezes o diácono, né, ele vai ser voluntário para ficar na porta, mas coloca lá, o diácono fulano de tal tem que estar aqui todo dia às 19 horas. Aí você viu a subordinação? Então, fulano de tal vai prestar seu serviço de diaconato, ele sabe os dias que tem que ir, então a pessoa tem que até saber elaborar esse termo, né? Porque geralmente o termo de voluntário fica bacana para a equipe da diretoria, ou conselho fiscal, até mesmo o pastor, mas tem que saber como é que vai descrever lá dentro. Você sabe que eu não sou advogada, né? Mas os advogados são experts nisso, então eles amarram muito bem, porque eles fecham tudo. Mas uma pessoa que vai lá, pega na internet, coloca lá assim, fulano de tal vai ser aqui o porteiro, né? Ele vai prestar seu serviço nos tais dias. Você viu? Quando eu começo a descrever ali, eu estou falando que ele é subordinado. Ele tem que estar ali aqueles dias certinho, domingo, segunda, né? Os dias de culto, os horários direitinho. Então, tem que tomar muito cuidado, pode deixar amplo. Fulano de tal vai prestar serviço de voluntariado, vai auxiliar na porta nos dias de culto. Pronto. Mas se colocar ali a obrigatoriedade, a pessoa vai e ganha. Então, muitas das vezes não consegue por isso. E esses voluntários, nesses contratos de diretoria, particularmente, eu não tenho costume de lançar eles na contabilidade, porque eles não têm valor. Mas agora existem outros voluntários, então tudo vai depender. Vamos supor, igual o meu caso, eu doar meu serviço, você é um voluntário, então, mas meu serviço tem um preço. Quanto que você cobraria? R$ 1.000. Então, a minha doação todo mês vai ser lançada lá. Fica aquela contra neutra, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Espero que eu tenha conseguido sanar a dúvida da Kênia, né, que perguntou. Eu recomendo, enquanto voluntária e enquanto profissional da contabilidade, atuando nessa área do terceiro setor, recomendo sempre às pessoas. Valorize o seu voluntário, contabilize as horas que ele doou para aquela ação e coloque isso como receita e como despesa. Inclusive, sim, temos legislação, né, específica, né? Temos uma ITG que diz e mostra isso bem direitinho. Sim. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque é isso que você falou. Nós somos técnicos, né? Então, quando a gente está trabalhando para uma organização sem fins lucrativos, nós estamos lá como técnicos, né? Se você milita lá como participa do culto e tudo mais, aí é a sua fé, é outra coisa. Então, acho que tem que ficar assim, bem separado. Bem separado. Eu separo tudo, né? Tipo assim, eu não misturo. Se chegar uma pessoa de uma outra religião, vamos supor, a pessoa do terreiro, eu quero organizar meu terreiro, vem cá, eu vou ajudar e vou dar meu melhor também. A religião é dele, nós somos livres, a Constituição ela é livre, então as pessoas têm que parar de, eu não vou trabalhar com A nem X, não. O negócio é que eu sou apaixonada por esse terceiro setor, né, principalmente as igrejas. Teve uma época que eu recebi uma proposta de ir para a Bahia, né, que diz que lá precisa muito, mas depois o rapaz que me contratou, ele não... Acho que... aquelas brigas que eles têm lá, né? Então, assim, eu não olho a religião, porque cada um de nós temos a nossa crença. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita. Eu acredito muito em Deus, ele é minha fonte, mas, assim, quando a gente entra nessa área de contabilidade, você não pode ficar fazendo recepção de pessoas, você tem que ser profissional, técnico, né? Para orientar, e do mesmo jeito em todas as áreas. E voltando aí ao voluntário, então eu penso igual a você, mas você viu que a igreja em si tem alguns voluntários que não dá para a gente registrar, que não tem hora, né? Não tem... Eles doam a mão de obra dele, mas assim, a gente nunca parou para perguntar, não,
Contos que Mas, deveria ser um obreiro, né, para ficar na porta. mas Uma deveria, Idelena, porque vamos aqui um raciocínio, né? Você sabe que aquela pessoa esteve lá, né? Que ela está lá. Então, não estou falando para fazer um controle de ponto, mas, no mínimo, reconhecer que ela foi voluntária naquele projeto, naquela ação, né? Até fazer, né? Eu tenho feito, faz um certificado para essa pessoa e agradece pelo número de horas que ela fez, porque aí também você dá a característica do voluntariado mesmo, né? Então, você valoriza as horas que ele deu ali, aí não pode também corta um pouco da coisa de prestação de serviço, né? Mas isso é entendimento, né? Aí é um caso que a gente pode olhar assim, porque igual você falou, a ITG 2002, né, que trata aí o terceiro setor, ela fala muito do voluntariado. Mas as igrejas é tudo muito novo, porque uma associação é diferente, a pessoa vai lá, ela pratica ela dá uma aula de, vamos supor que é de futebol, né? Ela vai ensinar as crianças a jogar futebol, o outro vem, mas assim, o voluntariado da igreja ela é complexo demais. Por exemplo, o tesoureiro, eles colocam ele para ser voluntariado e acaba pagando esses R$ 500 ali, porque está na tesouraria. Gente, essa carteira assinada, ou é voluntário ou vai cobrar, né? Então, assim, a igreja ainda é muito novo para a gente adaptando. Mas eu vou analisar, assim, essa questão e vou começar a implantar nos meus clientes para saber se a gente consegue chegar uma hora, né? Porque o complexo tipo assim, o guitarrista, né? Porque aí você vai ter que começar a contabilizar tudo. Realmente, deveria, sim. Não, porque aí você, inclusive, mostra a transparência para a pessoa que está doando, a quantidade de pessoas que trabalham lá, que prestam serviço voluntário lá, que aí você consegue quantificar. Sim. Né? Porque senão fica parecendo que só as despesas, né? Então, quando você mostra também esse trabalho voluntário das outras pessoas, eu acho que pode ficar bem transparente para todo mundo, né? Não, mas com certeza. É uma questão. Agora, tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: ela está assumindo uma igreja agora e nunca enviaram DIRF. E a pastora sempre recebeu prebenda, mas nunca recolheram imposto de renda. Também nunca enviou declaração de imposto de renda pessoa física. Então, tem que fazer os atrasados desde 2016, que é quando foi implantado o CNPJ? A pergunta ela ficou um pouco vaga, né? Porque, tipo assim, a pastora recebeu prebenda, mas qual o valor, né? Porque a gente sabe que até 1903 aí é isento, né? Então, tem que saber qual que é o valor dessa prebenda para eu poder passar a informação. Porque, tipo assim, ó, eu estou assumindo a igreja agora, nunca enviaram o DIF, a pastora sempre recebeu prebenda, mas qual o valor? Entendeu? O valor aqui é muito importante para eu opinar, para eu poder falar. Agora, se a pessoa não quer falar aqui depois, ela pode me chamar também no Instagram, e a gente conversa melhor, porque às vezes fica com meio receio, né? Às vezes é uns 20 mil aí que a pastora recebe. Mas aí, se quiser me chamar depois, eu vou olhar direitinho, porque tudo vai depender do valor para eu poder responder ela, porque ficou bem vaga a pergunta. Qual a melhor classificação? Doação ou contribuições e doações para as receitas de doações? Viu? Agora nós nem estamos falando de prebenda, mas falei que de voluntária na outra aula, agora estou falando da parte contábil. Eu, geralmente, né, tipo, o Conselho Federal ele não exige que a gente tenha um plano de conta padrão. Então, eu classifico as entradas separado. Dízimo, né, caixa, dízimo, banco, né? Aí as receitas, entrada é dízimos, oferta alçado. Então, vai de acordo com aquela igreja, porque cada igreja ela trabalha de um jeito. Aí a pessoa tem que classificar no seu plano de conta isso. Então, pelo que eu entendi aqui, qual que é a melhor classificação? Doação, contribuições, doação. Porque como nós estamos falando de uma entidade religiosa, a gente não trabalha com a nomenclatura doações, a gente trabalha com a nomenclatura dízimos, oferta alçada. Então, a pessoa pode classificar o plano de conta dela assim. Se for de dízimo, né, que é aquele que as pessoas colocam o nome e os 10% sobre o recebido, né? Aí é dízimo. Então, vai classificar no plano de conta dízimo. Agora, ofertas são o que as pessoas colocam no gasofilaço,
sem nome, então ali é a oferta do dia. E tem aquelas ofertas alçadas que é propósito que a gente faz, aí a gente pega e coloca também o nome lá no plano de conta. Isso aí é tudo, é o jeito, a característica que o cliente for para fazer. Mas doação seria mais interessante para associação, né? Mas como a gente está falando de igreja, porque a associação ela tem doação e também tem as contribuições, que as creches, por exemplo, elas têm que ficar bem atentas, porque às vezes elas têm contrato da prefeitura, aí recebe o valor para cuidar da criança, me coloca aquilo ali no nome da criança, aí dá a entender que está pagando, né? Agora, se colocar no nome do pai, o pai é um associado, ele está fazendo uma contribuição mensal. Agora, na igreja, a gente não usa esses termos, não. É oferta alçada, né? Agora, a doação que a gente faz é se for ajudar alguma pessoa, né? Vamos supor, vai doar uma cesta básica, aí sim, mas se for das entradas, pelo que eu entendi, né? As receitas, aí é dízimos, oferta alçada, e ver qual é outro nome que aquela igreja tem costume de fazer. Particularmente, Sandra, eu não gosto de unificar os planos de conta, não. Fazer um só, não. Eu fiz um e depois eu vou duplicando ele para cada igreja. Por quê? Eu acredito que vai chegar uma época que a Receita vai querer que a gente coloca o nome dos contribuintes, né? Dos dizimistas naquele plano de conta. Porque se não concorda, se eu tenho condição de pagar o dízimo de R$500, eu estou ganhando quanto? Mas eu, na declaração lá, eu sou pobre, né? Então, eu tenho isso para mim, que a Receita, no futuro, ela vai querer fazer esse controle mais interno das igrejas. Mas ninguém acredita em ninguém. Não, eu acho que isso é um futuro bem próximo, principalmente, e não só para as igrejas, mas também, creio que também para as associações sem fins lucrativos de maneira geral. Sim. Porque ela já faz isso com a pessoa jurídica, né? Ela já faz isso em vários momentos, ela faz essa cobrança. Então, eu acho que a gente tem que começar a nos organizar. Então, assim, na verdade, todos os profissionais da contabilidade que trabalham nessa área deveriam já fazer. Então, por exemplo, eu posso falar na que eu trabalho. Eu, todo mês, faço lá o levantamento das doações todas, dou recibo para todo mundo e faço lá a planilhinha. Nome, CPF, endereço, data. Então, tá lá bonitinho. Se eu tiver que informar algum dia para a Receita Federal, já está lá. Aí não vou ter que procurar nada, já está pronto. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. E aí, só para fechar, com relação ao INSS, você falou que tem que recolher como autônomo, né? Como contribuinte individual. Contribuinte individual. Isso é obrigatório porque paga a prebenda? Foi o que ficou na dúvida. É obrigado, sim, porque a igreja ela pagou a prebenda, né? A lei fala que toda pessoa que tem a sua renda, ele é obrigado a declarar. Mas se aquele ministro não pagar o INSS, a responsabilidade, a igreja ela não será penalizada. Entendi. Agora, quem vai ser penalizado é o ministro, mas ele sim é obrigado. No slide aqui, você viu que até do aposentado, eu peguei a lei que lá informa, né, que toda pessoa que, mesmo aposentado, que tiver, porque a gente tem uma lei. Então, o ministro, ele é o contribuinte individual, e é tanto que ele pode escolher se ele paga sobre o 1.007 ou 1163. Então, isso aí a lei deixou bem claro, mas ele é obrigado sim. Mas aquilo que eu te falei, nem todo mundo, né, cumpre, mas depois se a Receita vier questionar, por exemplo, né? Vou te dar um exemplo. A pessoa recebe prebenda de 5 mil, ela é obrigada a declarar imposto de renda, né? A Receita vai saber que ela não está pagando o INSS. Se eu não estiver enganada, me parece, né, que no finalzinho de 2016 ou 2018, não sei te falar bem o ano, diz que a Previdência notificou todos os trabalhadores autônomos que não contribuíam com o INSS no lado de São Paulo. Eles intimaram eles a pagar e eu achei um absurdo, porque o autônomo é o dentista, né? O médico, o contador, né? Então, a Receita autuou eles a pagar o INSS retroativo e eu falei assim, gente, que absurdo. Se eu quero pagar um passado, eu não consigo. Agora,
eles estão obrigando o pessoal a pagar o INSS que estão devendo e colocou lá atrás. É muito estranho esse povo. Então, assim, aí a gente entende que a Receita, a Previdência, uma hora ela vai intimar. Pô, se a pessoa está fazendo a declaração do imposto de renda, está devolvendo para o fisco, cadê a minha parte? Está na lei, né? Então, ou seja, todo ministro de confissão religiosa que recebe prebenda, ele tem sim que pagar a previdência. Aí a gente fica com dó que aquelas pessoas que recebem, vamos supor que a igreja consegue pagar só R$ 600, né? Mas ele está recebendo, né? Então, pela lei, ele é obrigado a pagar. E aí ele tem que pagar em cima de um salário mínimo. Ele pode pagar 11%, mas tem que ser a base do salário mínimo. Isso aí. Gente, mais alguma pergunta? Tem aqui o Renato. A Juliana pergunta assim, por não ser salário, não é retido no desconto do INSS, correto? Juliana, não é questão por não ser... também vê salário, mas a questão que a igreja ela não faz retenção do INSS porque o pastor, o ministro de confissão religiosa, ele não é funcionário. Então, ele não tem nenhum vínculo trabalhista. Então, por essa situação que a igreja ela não é obrigada a reter o INSS. E se você perdeu, né, eu falei sobre isso, mas a Sandra me falou no início que essa live vai ficar gravada e depois ela vai disponibilizar ela no canal do YouTube. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar o canal do YouTube, igual eu falei com ela, essa live foi montada exclusivamente para esse evento, né? Porque eu sempre falei muito aleatório, né? Nas minhas postagem, então eu nunca foquei para ficar citando todos os detalhes de lei, porque eu trouxe leis aqui que é interessante para vocês ler, e assim, o conselho que eu dou para vocês, estudem mesmo, que é por meio dos estudos que nós vamos nos tornar um profissional diferente, nós vamos nos tornar um profissional qualificado, porque nós vamos estar à frente com isso, é por meio dos estudos. Então, a gente vem cansaço, vem desânimo, mas a gente precisa, né, se esforçar. O Renato pergunta assim, o caso do aluguel que a igreja paga no nome do pastor, considera como prebenda? Sim, porque se ele pagar esse aluguel no CPF do pastor, aí esses valores vão ser somados como prebenda. Agora, se esse aluguel, o contrato estiver direto com o CNPJ, né, com a igreja, aí não é despesa da igreja. Porque nós sabemos que se a igreja tira uma pessoa de um local e leva para o outro, no mínimo que ela pode fazer é arcar com, né, o aluguel, aquela questão de estar fora da sua terra. E nesse caso, se esse aluguel foi feito pelo CPF, aí ele vai ser somado como prebenda. Então, verifique, né, se essa for a situação, o que eu aconselho refaça o contrato, né? Porque aí não é justo também o pastor sair de um lugar, migrar para o outro e depois ter que pagar o imposto de renda em cima do aluguel, sempre que for um acordo entre ele e a igreja. Então, o que eu aconselho aqui é conversar com o proprietário para que ele possa fazer, né, esse contrato direto com a organização religiosa. Isto. Qual tipo de receita é classificado oferta e dízimo? É oferta e dízimo, né? Então, ou seja, na classificação do plano de conta que está a receita, você vai colocar lá dízimo, depois oferta alçada. Então, é isso mesmo. Estou segurado do INSS, por exemplo, 1.200 CLT e recebo a prebenda de R$300. Devo pagar INSS? Na lei, sim, né? Aquilo que eu falei, fico com dó de quem recebe pouquinho, porque pela lei previdenciária, todos os valores que eu recebo, eu sou obrigada a pagar a prebenda, pagar o INSS. Então, é o segurado que é obrigado, não a organização religiosa. Porque quando for enviar a ECF, vai constatar esse valor que recebeu durante todo o ano. Aí ela está perguntando se completando sobre os 300. Porque não, ela já recolheu sobre os 1.200. Não, ela falou que eu sou segurado CLT. Por exemplo, eu recebo 1.200 CLT, então a empresa já recolhe o INSS. Isso. E recebo da igreja prebenda de 300. Devo pagar o INSS? Então, assim, pela lei, sim, né, Sandra? No meu entendimento, sim, por mais que seja pouquinho, né? Mas é a lei, né? Então, eu não posso falar, não, é pouquinho, não paga. Porque depois eu falo assim, não, aí o Helena falou, não, então eu falo, pela lei tem que pagar sim. Qualquer
ainda escolhe 11% ou 20%, mas indiferente, porque eles não mencionam a partir de qual valor. Então, deixa muito livre para a decisão interna da igreja. Agora, para fechar, essa aqui eu achei boa. Quando o pastor usa o carro dele a serviço da igreja, ele deve fazer um contrato de uso do veículo para que a igreja possa pagar o combustível e a manutenção? Olha, Sandra, eu já fiz vários cursos para me responder essa pergunta, que a resposta que o pessoal fala, eu não concordo, porque eu tenho o princípio da entidade comigo, né? Aí, eu ainda não me convenci, porque o que pode fazer aqui o contrato de comodato, né? Porque está usando, né? A única meio, né, que eu tenho para falar, porque tem igreja que abastece o carro para fazer a obra, vai lá e coloca o CNPJ da igreja, mas a placa do carro do pastor. Eu falo, gente, está errado, porque é o princípio da entidade, que os bens do sócio não se misturam, né? E vice-versa. Então, a gente aplica esses princípios também na contabilidade eclesiástica. Entre nessa situação que o melhor é fazer um contrato de comodato, que aí sim, né, tem um contrato que aquele carro está à disposição da igreja e consegue já trazer essas despesas para a igreja. Mas, assim, essa pergunta aí você pode ter certeza que eu já paguei vários cursos e ninguém me dá a resposta. Então, o melhor que eu tenho aí para fazer, né, a gente tem que analisar a área contábil, né, porque isso aqui mais é para contabilidade, né, ver sobre um contrato de comodato, o pastor alugar o carro dele para a igreja. Entendeu? É uma solução. É uma solução, porque... Olha só, vira a tela para as pessoas pegarem seu telefone. A Idelena, quero agradecer muito. Eu tenho aqui ela tem uma consultoria. Eu deixei aqui, né, no slide os meus contatos, né? Queria muito agradecer você por ter aceitado esse convite, por essa palestra maravilhosa. Foi muito bom essa live. Queria agradecer muito a todo mundo que esteve aqui, quem vai nos assistir depois. Essa live vai estar amanhã no nosso canal do YouTube, Sindiconte Rio. E é muito bom ter vocês aqui. Nós teremos semana que vem, é uma semana que a gente vai comemorar o Dia das Mães e as Mulheres. Então, teremos uma programação intensa no Instagram, todos os dias, uma live de manhã, às 10 horas, e outra às 5 horas, com diversas pessoas muito legais, contadoras, artistas, tem de tudo. Pessoal do terceiro setor, tem políticas, para a gente falar sobre a mulher, sobre a mãe, né? Então, gostaria de convidar a todos para nos seguirem lá no Instagram, que a partir de amanhã a gente já começa a botar todas as nossas lives, que vão ser uma semana intensa. E no dia 10 de maio teremos uma homenagem especial para todas as mães contabilistas, que vai ter assim uma surpresa na nossa live. Tem uma musicista que vai fazer uma ação bem especial, então convido a todos para se inscrever e participar. Os meninos também estão convidados, não é Clube da Luluzinha. Então, e os assuntos para a gente pensar mesmo. Você fez o print aí com a turma, a sala está cheia, eu também quero agradecer todo mundo. Será que o pessoal vai ligar aí a câmera para a gente ver os rostinhos escondidos? Queria que você fechasse a apresentação e todo mundo que possível abrir a câmera para a gente tirar uma foto para guardarmos. Olha, tá linda a nossa live hoje. Ai, gente, muito obrigada. Nós fazemos tudo com muito carinho. Queria agradecer aqui a equipe do Sindiconte Rio, Corpo Funcional, né? A Bárbara, que está aí se espreguiçando. A Amanda, a Evelyn, muito obrigada. A diretoria e os associados que estão aqui. Gostaria de convidar todos para se associarem ao Sindiconte Rio, vem fazer parte da família Sindiconte Rio.
e nos seguir nas redes sociais, porque temos feito tudo assim com muito carinho, pensando com vocês. E não esqueçam, tem algum tema especial que acha que a gente pode trazer para a gente conversar? Manda. Acho que eles vão me convidar de novo. Não, vou. Essa aqui do voluntário já vai ficar na listinha de julho. Eu estou achando que eu vou ter que vir aqui falar agora de contabilidade. Sandra, vocês vão fazer o print aí, vão pedir à turma, né? Antes de encerrar aqui, gente, eu quero agradecer cada um de vocês que se dispôs a estar aqui conosco. A gente sabe que a vida é muito corrida, né? E vocês achou o horário cedo, mas eu falei assim, vai quase ninguém, mas graças a Deus teve bastante gente aqui, e que eu desejo para vocês é isso. Eu vou mandar o slide, tem meus contatos nas redes sociais. Aqueles que não me seguem, ainda tem um canal no YouTube, no Instagram, tem grupos dentro do WhatsApp que a gente acompanha, né? Eu vi algumas pessoas dentro dos meus grupos aqui, a Silvia, ela está aqui, mas está escondidinha. Então é isso, muito obrigada a todos, gratidão, e que Deus continue abençoando a nossa vida. E vamos todos ficar bonitos aí para a Sandra fazer um print aí para a gente postar nas redes sociais. Vamos lá? Vamos! Obrigada, gente. Obrigada a você. Boa noite, Sandra, a todos. Tchau. E assim que sair a pontuação, a gente envia para todo mundo. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teve uma live que você fez, o sindicato fez,